Graça e paz, queridos. É um prazer imenso poder estar aqui com essa igreja, compartilhar da palavra de Deus com vocês, poder vivenciar um pouco a vida, o dia a dia de vocês, já que eu estou aqui desde segunda-feira. Estou um tanto quanto duro, porque lá na comunidade Pedras Vivas nós não usamos muito isso aqui. E cheguei ali, eu disse, Renan, só estou me sentindo um pouco engessado, mas... Aí ele disse assim, tá bonito, né? Disse, pelo menos, né? Com certeza eles estão assistindo pela internet, de repente eles vão querer que eu use isso aqui mais domingo. Mas eu estava ali sentado e fiquei olhando assim para o Everton, eu lá, né, todo tentando me mexer, e o Everton, né, assim, durante o louvor, e eu, meu Deus, eu tentando folgar aqui, eu disse, rapaz, mas esse é baiano mesmo, né? Esse consegue dançar mesmo amarrado assim por essas roupas, né? Mas enfim, eu vou tentar ficar à vontade, viu? Assim, não se incomode se de repente eu mexer muito. Eu estava caminhando e o seminarista foi me buscar, e como eu fiquei ali desde as 10 esperando, aí eu disse, eu vou caminhar pelas ruas de São Paulo, né, e tal, fui caminhando, e de repente eu percebi que assim, eu estava sequinho ainda, né, de terno e gravata. Esse rapaz, que coisa boa, né, agora eu estou entendendo porque aqui o pessoal usa tanto isso, né, porque se eu andasse 100 metros com isso aqui, lá na esquina da minha igreja, eu ia voltar pingando de suor, né, às 10 da manhã, e assim, o vento estava frio, chegava na sombra, estava relaxado. Isso é uma bênção aqui, viu, que vocês têm. Eu não sei como é que é quando fica frio de verdade também, né? E eu prefiro não saber disso, porque todo mundo fala. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre adoração. O Renan, quando me chamou, falou que era sobre adoração, que vocês estavam trabalhando esse mês, conversando aqui. E eu queria, mais uma vez, ler o texto que nós já lemos de Filipenses, capítulo 2, com cada um de vocês, para que a gente possa, então, pensar um pouco sobre essa adoração eterna, essa adoração que nasce no próprio Deus e que é vivida ao seu ponto mais alto pelo próprio Deus. E assim nós precisamos também procurar viver e se espelhar nessa relação desse nosso Deus triuno, para que a gente possa então descobrir o sentido, essa essência que a adoração tem para cada um de nós quando conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Querido, o caminho eterno da adoração, eu quero pensar com você sobre esse tema. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse que o texto de Efésios, que Paulo nos traz, ele é um texto que é historicamente conhecido como um hino cristão. Paulo, então, faz uso desse hino, que já era conhecido da igreja no Novo Testamento, para trazer aqui e exemplificar aqui o tipo de vida que ele estava pedindo ou chamando que os cristãos vivessem. No início do capítulo 12, os primeiros versículos, ele fala sobre completar essa alegria, de maneira que a gente precise viver, então, pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, nada fazendo por partidarismo ou vanglória. E então ele entra aqui nesse capítulo, no versículo 5, trazendo todo essa bela obra de arte, esse hino, esse texto inspirado por Deus, de maneira tão profunda que resume para nós, de certa forma, toda a relação da Trindade com o povo de Deus, toda a relação de Deus com o seu povo, toda a história eterna com o seu povo. Por isso eu quero trabalhar com você aqui a ideia de que esse é um caminho eterno de adoração. Então, quando você parte para o texto, observa o texto no capítulo 5, no versículo 5, Paulo se refere aqui a um tempo que diz respeito à eternidade. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
Paulo está falando para nós de um tempo passado. E de fato, na eternidade passada, quando Cristo, então, sendo Deus, não julga, não se apega de maneira ferrenha, ou ele não tem isso, ser igual a Deus, como algo a que ele tenha que se apegar, como algumas versões trazem. Cristo não julga com usurpação, não é passado. Porque quando Paulo se refere à eternidade, ou quando nós percebemos ou olhamos para a eternidade, nós precisamos entender que, como Agostinho nos fala, a eternidade não simplesmente é. E talvez a máxima expressão no tempo que nós temos do que seria a eternidade seria o tempo presente. Porque de um breve momento, em um breve instante, nós já estamos falando de um passado, e em um breve instante nós já estamos falando de futuro, e por isso o presente seria um tempo muito pequeno, muito curto, milionésimos de segundos, para que a gente pudesse então assimilar o que se é o presente, assim como é a eternidade, porque a eternidade simplesmente é, e por isso Deus se revela dessa forma: eu sou o que sou. Ele sempre será, Ele sempre é. Então, essa humildade de Jesus, no que diz respeito à eternidade, não é uma humildade momentânea. Jesus não se humilha em um ponto específico do tempo e espaço. Jesus simplesmente é humilde. A sua humilhação é eterna. Porque no tempo em que nós estamos, no tempo em que eu e você vivemos, nós podemos sim cronometrar passado, presente, futuro. Nós temos como mensurar isso. Mas quando nós tratamos da pessoa de Deus, da Santíssima Trindade eternamente existindo, não há como mensurar isso. Não há como colocar um tempo específico em que Jesus pensou: eu vou agora me humilhar. Não. Essa relação é perfeita nessa eternidade. Essa relação na eternidade, ela acontece de maneira harmônica, de maneira plena. E eu quero pensar com você que esse seja o primeiro exemplo de adoração que a gente pode ter como cristãos, como pessoas que professam a existência de um só Deus soberano e criador de todas as coisas. Essa é uma adoração perfeita. Essa é uma adoração que se estabelece na totalidade da pessoa. Nunca conceberíamos o Senhor Jesus conversando com o Deus Pai ou com o Espírito e os três tentando, sabe assim, não, eu não quero ir, não, eu não vou me humilhar, não, manda o Espírito, não, manda o Filho. Essa relação é perfeita. Existe uma totalidade do ser. Deus, Pai, Filho e Espírito são a mesma pessoa em honra e glória, em poder, em sabedoria e em eternidade. Por isso não existe uma competição, por isso não existe nenhuma crise de identidade para saber quem se humilha ou quem não se humilha. Querido, todas as nossas crises relacionais, elas começam a partir do momento em que eu e você não conseguimos nos identificar ou nos perceber exatamente como somos na pessoa do Senhor Jesus. Na relação da Santíssima Trindade, existe perfeição e totalidade do ser. Mas ela se estabelece então também porque existe uma totalidade do ser, uma plena convicção de quem se é, não existindo crise, existe essa humildade que é uma humildade constante, é uma humildade que simplesmente simplesmente existe, simplesmente é marca dessa relação, e por isso eles são uma só pessoa, subsistindo em três.
Porque não existe nenhum resquício, não existe nessa harmonia relacional nenhum resquício de soberba, nenhum resquício de competição, nenhum resquício de avareza, nenhum resquício de absolutamente nada que possa comprometer esta relação perfeita, que é a perfeita adoração. A perfeita adoração ao ser de Deus. Quando então nós pensamos na eternidade, nós podemos pensar e observar nesse texto o momento exato em que a eternidade invade o tempo. O texto diz: a si mesmo se esvaziou. Porque essa relação perfeita, ela existe, ela é plena. O Senhor Jesus, então, como Deus, abre mão da sua própria glória e invade o tempo e o espaço, esvaziando-se de si mesmo. Ele então entra em nossas vidas, no nosso cronos, no nosso tempo. O Senhor Jesus vem à história. Deus veio empoeirar os seus pés nesse mundo sujo em que eu e você estamos vivendo. Ele veio também participar da nossa miséria. Ele se esvaziou. Jesus nos mostrando e nos revelando que quando nós temos o conhecimento desse Deus, a adoração nasce no esvaziamento do nosso ser. E o esvaziamento do nosso ser confirma a pessoa, afirma a pessoa. Por isso nós nunca podemos imaginar ou conceber a adoração como um momento específico, um tempo ou um período de tempo no espaço. Porque a adoração, ela precisa ser uma constante vida na presença de Deus, como os reformadores nos trouxeram a ideia de que viver com Deus era uma presença constante, estar na presença de Deus constantemente. Coram Deo, é não mais aquele momento em que nós separamos para adorá-lo, mas é o momento todo de nossa vida. É o todo da nossa vida, é a caminhada da nossa vida, a nossa vida sendo totalmente na presença de Deus. Isso é adoração. Então, para adorarmos a Deus, para celebrarmos a Deus de maneira verdadeira, bíblica e autêntica, nós precisamos entender que isso começa no esvaziamento do nosso ser, e não, como Tiago diz em sua carta, procedendo das lutas e contendas que nós temos no nosso próprio meio. Nós não podemos conceber a ideia de que agradar a Deus seria lutar pelas nossas verdades, pelos nossos conceitos que tantas vezes lutamos uns contra os outros, como se fosse o correto. E Tiago diz: olha, isso não é a sabedoria que vem dos céus. Isso não é a vida que vem de Deus. Muitas vezes nós estamos não esvaziando o nosso ser, não nos humilhando uns para os outros, e aí nós tentamos, ao invés de confirmar a pessoa, confirmar o nosso ser, a nossa identidade, a partir da humilhação, do esvaziamento, nós tentamos então confirmar a nossa humildade, confirmar a nossa pessoa, o nosso ser, a partir da luta, da confirmação daquilo que nós estamos buscando, que aquilo é o correto, que aquilo é a maneira que nós precisamos viver. E então nós começamos a criar muito mais guerras e contendas que procedem do nosso próprio ser, do nosso próprio coração, das lutas que a nossa carne trava, e nós começamos então a viver muito mais uma guerra fria, um jogo de xadrez, mais do que simplesmente uma vida de adoração. A adoração então, querido, ela se estabelece e se manifesta muito mais
nas relações que nós temos no corpo de Cristo do que nas coisas que nós fazemos no corpo de Cristo. A adoração se estabelece muito mais quando eu e você conseguimos nos humilhar, independente do posto, da categoria que nós estamos galgando dentro de nossa igreja, quando nós conseguimos simplesmente nos manter de cabeça baixa, nos manter humildes, nos manter fora das lutas e contendas que procedem do nosso próprio ser. É esvaziar-se, esvaziar-se. E o que é interessante é que Jesus Cristo tem toda a glória de Deus Pai. Jesus Cristo teria sim pelo que dizer, não vou deixar, não vou abrir mão. Ele tem toda a glória eterna, o poder eterno também é dele. Mas ele se esvazia. Muitas vezes nós achamos que temos, porque não temos. O esvaziamento de Jesus parte de uma existência de uma glória concreta. O esvaziamento do nosso ser é apenas um reconhecer de uma glória que não existe, de um poder que não existe. E por isso a palavra de Deus chama isso de vanglória, porque não existe sustentação, não existe base. Todas as vezes que eu e você estamos cheios de nós mesmos. Por isso a palavra de Deus nos chama muito mais, querido, a vivermos relacionamentos de esvaziamento e relacionamentos de serviço. Uma vida serviçal. Isso é adoração. Mas não uma vida de serviço de quem está lá se humilhando obrigatoriamente, sem querer fazer aquilo. Eu vou porque... Mas uma vida de serviço, porque conhece o amor e a relação plena que nós fomos chamados a desfrutar quando o Senhor Jesus nos envolveu com o seu sangue para fazermos parte dela. Essa vida tão bela e santa, dessa relação tão perfeita e pura da Santíssima Trindade, o nosso Deus. Uma vida de serviço. O texto diz que ele assumiu a forma de servo. Sabe, às vezes nós estamos querendo chegar a alguns lugares em nossa igreja. Às vezes nós estamos querendo fazer com que pessoas entendam a verdade da vida da igreja. Como pastor, eu posso dizer que muitas vezes eu me encontro lutando contra pessoas, porque elas não estão conseguindo entender a direção para onde Deus está querendo conduzir nossa própria igreja. E é nesse momento que muitos conflitos acontecem, porque nós queremos muito ter a afirmação do nosso próprio ser, e Jesus nos ensina que isso vem a partir do esvaziamento. E não a partir do momento em que eu começo a estabelecer que eu sou líder. Eu sou aquele que Deus me colocou para que você escute. E muitas vezes é isso que nós temos tentado ensinar para cada líder de cada grupo pequeno. Essa liderança não vai se estabelecer quando você fica lá lutando por ela. Se eu fui colocado aqui, a liderança se estabelece quando você se humilha. Mas quando as pessoas resistem, o que é então que vai fazer com que gere identificação? Porque às vezes nós estamos nos humilhando, mas as pessoas não conseguem perceber isso, identificar isso. A única ação que pode fazer com que uma pessoa gere identificação com outra é o serviço. O serviço faz com que as armas caiam, todas as travas sejam abertas. Quando nós servimos àqueles que muitas vezes nós estamos querendo corrigir, isso gera identificação. E foi assim que o Senhor Jesus se identificou comigo e com você. Ele assumiu a forma de servo. E Ele nos serviu por todos os dias em que Ele caminhou aqui. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, Ele diz. Ele lava os pés dos seus discípulos.
Querido, há pessoas, muitas vezes, que não vão conseguir ouvir as coisas verdadeiras que saem dos nossos lábios. E não vai ser a partir do estabelecimento de conceitos, o estabelecimento de verdades doutrinais muito bem estabelecidas, e nós presbiterianos sabemos fazer bem isso. Não vai ser a partir da apologética que nós vamos conseguir convencer ninguém da humilhação e da humildade que elas precisam ter. Vai ser a partir do serviço. Porque assim, com o serviço, foi que o Senhor Jesus nos mostrou e nos convenceu do seu grande amor. Não são as verdades cognitivas que nós apreendemos nos estudos que fazem com que o meu espírito e o seu espírito se curve em adoração diante de Deus. É o serviço do Senhor Jesus. É a demonstração do amor sacrificial que o Senhor Jesus teve, que faz com que o meu espírito e o seu espírito se curve diante de Deus em adoração. Mais uma coisa que caracteriza também essa adoração se chama perseverança. Perseverança na humildade. O texto diz: ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a humildade de Jesus, ela simplesmente faz parte do seu ser. A nossa não. Nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. A humildade não é algo que vem intrínseco a nós. Nós somos egoístas. E nós não precisamos de muito tempo de vida para percebermos isso. Esses dias na casa do Renan, ele está ali em cima, eu sentei no braço do sofá, Caleb olhou para mim e disse: é meu. Eu disse: é seu, tudo bem. Aí Clarice, né? É seu não. Pare com isso. Nós somos assim. Não é assim que diz o salmista, né? Que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós nascemos assim. Eu e você. E por isso entra aqui a perseverança. Porque, querido, perseverar é a grande luta que nós vamos ter para nos manter adorando ao Senhor. Perseverar nessa humildade, nos mantermos firmes no serviço, no esvaziamento do nosso ser, para poder olhar para Deus e adorá-lo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele estabeleceu na cruz do Calvário. Perseverança na humildade. A adoração se estabelece no nosso dia a dia, quando eu e você decidimos não julgar com usurpação, ser qualquer coisa que tenham dito que eu e você fôssemos. Não julgar com usurpação, ser absolutamente nada. Porque nós precisamos nos esvaziar todos os dias. E isso é adoração. E ela vai se manifestar nos nossos relacionamentos. Quando nós conseguimos nos relacionar uns com os outros dessa forma. De maneira a não lutarmos pelas nossas verdades, mas pela glória de Deus. A não lutarmos pelas nossas vontades, mas pela vontade de Deus. E quando houver resistência, embora se tenha convicção da vontade e da verdade de Deus, nós vamos fazer uso do serviço para que se gere identificação. E gerando identificação, as cadeias caiam, se abram, e assim
a partir de uma relação que caminha para essa essência do que é a relação cristã, a gente caminha em constante adoração ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus. E então o texto diz que Deus o exaltou sobremaneira, fazendo com que aquele que se humilhou e entrou no tempo e no espaço, agora pudesse, junto com ele, conduzir todos à mesma eternidade, à mesma adoração, à mesma vida com Deus. O Senhor Jesus, pela sua obediência, é exaltado. E sendo exaltado, Ele conduz então todos aqueles que resolvem seguir o mesmo caminho da adoração que Ele seguiu. Eu e você vamos atrás dEle, nos esvaziando, nos humilhando, perseverando, e então, como a palavra de Deus diz, humilhai-vos, e o Senhor vai te exaltar na ocasião oportuna. Ele é exaltado para nos conduzir a essa eternidade. Mas o texto continua dizendo, e diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse. Querido, a adoração do Senhor Jesus, o caminho eterno dessa adoração, destrói toda vanglória, toda altivez, toda arrogância. Por isso, quando eu e você nos esvaziamos, servimos uns aos outros e perseveramos nesse constante esvaziar-se, nós começamos então a viver o reino, a viver a eternidade no tempo e no espaço. Nós começamos a desfrutar, assim na terra como no céu. Nós começamos a desfrutar a beleza de ver toda a altivez do nosso próprio ser sendo destronada. E nós vamos redescobrindo o prazer da vida quando nós realmente começamos a caminhar nos passos do nosso Senhor Jesus. Isso é adoração. Esse é o convite da palavra de Deus. O Senhor Jesus resgata a totalidade da pessoa pela humildade e pela identificação com o outro, pelo serviço e pela empatia, perseverando em humilhar-se. E essa é a chamada de Deus para que eu e você o adore. Dessa forma, resgatando a totalidade do nosso ser nesse caminho eterno de humilhação e o caminho eterno de adoração. O Senhor te chama a isso, para você poder desfrutar da verdadeira adoração na presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos?